Olá, adoradores! O Salmo de hoje traz no seu título o contexto em que foi escrito. Ao mestre do canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, o edomita, foi contar a Saul que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Os acontecimentos terríveis que motivaram este capítulo estão registrados em 1 Samuel, capítulos 21 e 22. E se você quiser rever esse episódio, basta clicar no link que está aparecendo na sua tela. Doeg era edomita, o que significa que era descendente de Esaú, irmão de Jacó, que se tornaram povos rivais. O rei Saul estava perseguindo Davi por inveja, determinado a matá-lo. Sabendo disso, Doeg não pensou duas vezes antes de contar ao rei que Davi estava escondido no tabernáculo de Deus, recebendo ajuda dos sacerdotes. E para resumir a história, Saul foi até o tabernáculo e, não encontrando Davi, acusou os sacerdotes de traição e acabou dando para Doeg a permissão para matar 85 sacerdotes que serviam no tabernáculo. Além desses, ele também matou homens, mulheres, crianças, bebês, bois, jumentos e ovelhas da cidade de Nob, que era a cidade dos sacerdotes. Por esse motivo, vemos que a condenação de Doeg neste salmo é muito forte. É uma contemplação de Davi sobre aquele terrível incidente. Davi pensou na ação de Doeg, o edomita, não apenas pelo fato de ele ter delatado ao rei Saul onde ele estava, mas também pelo orgulho e pela alegria que ele sentiu ao transmitir aquela notícia. Doeg era um homem que definitivamente amava o mal e a mentira, sem refletir sobre as suas consequências. Mesmo tendo dito a verdade, como foi no caso de Davi, Doeg o fez com intenções perversas, pois estava possuído de um espírito maligno. Suas palavras causaram destruição na vida das pessoas. E, infelizmente, no nosso mundo não é difícil encontrarmos pessoas como Doeg, o fofoqueiro. A palavra hebraica traduzida por vangloriar-se transmite a ideia de uma autossuficiência presunçosa, uma pessoa convencida da sua superioridade. A ação de Doeg foi uma ação covarde. Ele assassinou pessoas fracas e desarmadas na presença do rei e sob a proteção da sua guarda. Ele deveria ter se envergonhado de tamanha covardia. É verdade que Doeg era um homem rico e poderoso, mas Davi deixa bem claro que isso não era nada comparado a Deus e a sua bondade sem fim. A bondade de Deus sobreviveria ao mal de Doeg. Davi enfatiza a destruição que aquela língua maligna causou. Havia um coração, uma mente e uma vida cheia de malignidade, direcionando aquela língua para trabalhar como navalha afiada e cheia de engano. Mas o que havia no interior de Doeg ficou evidente quando ele abriu sua boca. Isso nos lembra da descrição que Tiago faz da língua e do seu poder terrível. A destruição causada por aquela fofoca não foi um acidente. Acontece que algumas pessoas amam o mal e outras adoram mentir. Doeg tinha prazer nas duas coisas. Há razões para acreditar que houve um intervalo de tempo entre a visita de Davi aos sacerdotes no tabernáculo de Nob, quando ele foi visto por Doeg, e a informação que Doeg deu ao rei Saul. Veja que não foi o caso de ele simplesmente ter deixado escapar aquela informação. Pelo contrário, Doeg sabia que tinha uma informação valiosa e guardou essa informação com ele até que aparecesse uma boa oportunidade para divulgá-la. O versículo 5 é a passagem central do Salmo e marca o ponto crítico da experiência de Davi ao refletir sobre a perversidade do coração humano. Ele estava certo de que um dia Deus julgaria Saul, Doeg e todos os que seguiam sua filosofia de vida perversa. Para dar ênfase, e também por causa da boa poesia, Davi usou verbos fortes como o destruirá, o pegará e arrancará e o extirpará. Quando o julgamento contra Doeg acontecesse, o povo de Deus temeria e honraria ao Senhor.
e então se ririam com menosprezo da queda humilhante dos seus líderes cheios de pompa. Deus faria com Saul e Doeg o que eles haviam feito com a comunidade sacerdotal de Nob, pois os pecadores acabam caindo nas covas que eles próprios cavam para os outros. Anteriormente, Davi enfatizou as palavras destrutivas e enganosas de Doeg. Mas no versículo 7, ele expõe um pecado associado, a falha de confiar nas suas riquezas em vez de confiar no Senhor. Há cristãos que são atraídos para o mal e para a mentira porque não confiam que Deus pode e irá trabalhar através da bondade e da verdade. Mentem para eles mesmos, criando atalhos, praticando mal ou promovendo mentiras, porque acham que essa é a única maneira de fazer as coisas e se dar bem na vida. Na realidade, a riqueza e a maldade são companheiros terríveis e, quando combinadas, elas formam um monstro. Nos versículos 8 e 9, Davi se compara a uma oliveira verde e sã, que foi ainda mais abençoada por causa do local onde foi plantada, na casa de Deus. A oliveira é uma das árvores de vida mais longa. E aqui o ponto é duplamente reforçado, pois ele retrata uma oliveira em plena seiva que cresce no pátio sagrado. Davi estava na casa de Deus, Doeg estava no mundo. Davi era como uma oliveira frutífera, mas Doeg era como uma madeira estéril e inútil. Davi seria diariamente mais e mais fortalecido. Doeg seria derrotado, quebrado, varrido e extirpado. E tudo isso porque Davi confiou na misericórdia de Deus, mas Doeg confiou na abundância das suas riquezas. O mal que Doeg causou foi terrível, mas não conseguiu fazer com que Davi perdesse a confiança em Deus. A expressão "esperarei no teu nome" significa esperar e depender do caráter de Deus, conforme está expresso no seu grande nome. E o salmo termina com Davi fazendo votos de louvar ao Senhor na congregação logo que Deus o estabelecesse em seu reino. As vitórias pessoais que o Senhor nos dá devem ser anunciadas publicamente para servir de ânimo ao povo de Deus. Apesar de o mal parecer triunfar, devemos continuar obedecendo e servindo ao Senhor sem desanimar. É o povo de Deus quem vai rir por último. E quem ri por último, ri melhor. E o nosso salmo de amanhã é praticamente uma repetição do Salmo 14. Você lembra qual é? Mas mesmo sendo uma repetição, com certeza tem algumas lições novas que farão muito bem à nossa alma. Portanto, eu espero você amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.